Bom, mais uma vez, os Correios fizeram a entrega no dia que eu tô saindo pro trabalho, no final da tarde. Então eu peguei minha encomenda na portaria e vim trabalhar, mas eu não resisti, vou abrir isso aqui agora mesmo para ver se veio o que eu pedi. Então deixa eu abrir aqui e dar uma olhada. Bom, eu tô com o celular na mão, né? É difícil filmar assim, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas é isso aí que veio. Eu vou abrir uma caixinha aqui e dar uma olhada, só um minuto. É isso aí, é exatamente o que eu pedi. Quatro motores iFlight 2506 2450 kV. Então chegou. Eu vou montar os motores lá no frame e a gente vai ver. Valeu, até já. Olá pessoal, eu sou Ismael e esse é o canal Hobby Consumo Consciente. Bom, finalmente chegaram aqui os motores e eu vou dar continuidade então à montagem do nosso drone. Eu já adiantei um pouco aqui no frame, já dei uma fixada no ESC aqui no frame e como vocês podem ver eu já adiantei um pouco das soldas aqui. Eu fiz isso porque eu nunca tinha feito solda, nunca tinha mexido com coisas eletrônicas antes, então eu achei que era bom eu exercitar um pouco e soldar algumas coisas para ver como que é, para não ter nenhuma surpresa e não fazer nada de errado. Então, como o meu ferro de solda chegou um pouco antes dos motores, eu fui testar o ferro e aproveitei e montei a minha fonte de bancada. Ela tá belezinha, funcionando direitinho. Só que durante a montagem da fonte de bancada, eu tive um problema que eu testava e estava dando problema nos contatos, né? Então eu desmontei, desfiz as soldas e testei separado as partes e estava tudo em ordem. Aí eu percebi que o que estava acontecendo era solda fria. Eu estava usando o estanho que veio de brinde junto com o ferro de solda e é um estanho de qualidade ruim. E então solda fria gera mau contato. Fiz uma correria, comprei um estanho de boa qualidade e acabei de montar com bastante cuidado a fonte. E aí testei e ficou tudo certo. E aí não tinha mais nada para soldar, eu pensei, bom, já que eu vou ter que soldar, né, preparar a placa ESC, tem que estanhar os pads, né, para depois vir os fios. Eu achei melhor eu fazer isso com cuidado, né, um pouco antes para eu ver como é que eu me saía. Então eu soldei aqui, eu acho legal falar que quando a gente for fazer uma soldagem, é importante que fique assim. Uma boa solda é uma solda igual essa. Teve o aquecimento ideal, o estanho fundiu e ficou assim, uniforme, uma bolinha bem redondinha e brilhando, né? Esse brilho é porque teve o ponto de fusão ideal e quando ela endurece corretamente, essa solda vai ter a energia vai fluir bem por ela, né? Então, esses outros pontos aqui estão meio opacos assim, mas é porque eu pus o fluxo de solda e quando eu fui soldar, o fluxo derreteu e acabou sujando toda a placa. Então eu fiz uma limpezinha com álcool isopropílico e esfreguei em cima do estanho, tirou um pouco do brilho deles. Então eu vou começar a montar, só que eu queria falar um pouco sobre os motores. Esses são motores iFlight da série Ion. Eu escolhi motores 2506, que são um pouco maiores, né, do que o que normalmente se usa nos racer. Normalmente você vê os racer
mais comuns por aí são 23 ou 22, 06, às vezes 07. Às vezes tem alguns que são um pouco maior na altura, que são 2210, 2212. Tem uma variedade bem grande de motores. Essa medida 2506, na verdade são duas medidas. 25 é o diâmetro e 06 é a altura. Só que o diâmetro não é o diâmetro da parte externa do motor. É o diâmetro do estator. Estator é aquela peça que tem as pontas onde vão enrolados os fios, né, para fazer a bobina. O diâmetro do estator é 25 milímetros, né, de diâmetro e 0,6 de altura. Isso lá dentro do estator. A parte externa do motor é chamado de sino, essa parte que gira. Ela pode variar, dependendo do material que foi escolhido para construir, o design que os engenheiros quiseram fazer e tal. Pode ter uma variação. Outra coisa, o KV desse motor é 2450. KV é uma nomenclatura que diz respeito à quantidade de giro que o motor pode gerar por volt aplicado nele. Então, quilo é 1000. É 1000 vezes 1000 voltas, né, por volt aplicado. Então esse motor, geralmente os motores de KV mais alto assim, eles são feitos para usar com bateria de menos células, né? As baterias são diferenciadas por células. Tem baterias de 2S, 3S, 4S, 5S, assim vai, até 6S se eu não me engano. As baterias de 6S têm uma voltagem muito alta, né? E como esse motor gira muito por volt, se você pôr uma bateria com voltagem muito alta, se você acelerar muito o motor por um tempo prolongado, certamente você vai queimar o motor. Então esse motor é para usar com bateria de 4S, ou seja, cada célula da bateria tem uma tensão nominal de 3,7 volt. Então, cada célula 3,7 vezes 4, se eu for usar uma bateria de 4S, né, dá aproximadamente 15 volts. Então, se você multiplicar 15 volts por 2450, você vai ter um valor de 36 mil, um pouco mais de 36 mil voltas que o motor dá quando se aplica a voltagem toda que a bateria tem, ou seja, se acelera o total da aceleração. É claro que isso tudo é teórico, tá? Porque os engenheiros projetam, criam, eles fazem os cálculos, eles têm ideia de que o motor qual vai ser o desempenho do motor na prancheta, e depois que eles constroem os motores, eles fazem teste estático, né? Eles colocam o motor, fixam o motor numa bancada e aplicam as voltagens e vão testando para ver quanto que o motor consegue girar. E esses testes são feitos com eixo livre, ou seja, sem hélice, que a hélice sofre a resistência do ar, então quando ela está montada no drone tem mais o peso do drone, peso da bateria e tudo mais. Então essa medição aqui que eles fazem é só para a gente ter uma ideia da potência do motor. Quando você for comprar, você poder escolher. É como num carro. Você tem motor de 1000 cilindradas, de 1500 cilindradas, 2000 cilindradas. Esses motores, a diferença deles está aqui na medida. O motor de 25 milímetros de tamanho de estator, teoricamente, é mais forte que o motor de 23. Como eu quero fazer long range, eu vou usar uma bateria com bastante carga, né? Com miliamperes, com bastante amperagem. A bateria pesa muito, ela fica muito grande e fica pesada. Então, um motor mais forte é melhor. Eu queria um motor com KV menor, porque o KV menor gasta menos energia, né? Só que, como esse aqui estava com preço muito bom, eu comprei ele mesmo, e quando eu for usar, eu vou procurar não acelerar muito, para não consumir minha bateria muito rápido. Eu vou montar o
os motores agora no frame para ver a distância dos fios. Eu vou fazer um acabamento assim. Eu vou usar essa malha de nylon para proteger os fios, né? Que às vezes num acidente a hélice quebra e pega no fio. Então, para proteger um pouco os fios, eu vou usar isso daqui. Eu usei aqui uma dica do canal Drone Cuiabá. O Djalma lá do canal deu a dica de trançar o fio para encurtar ele um pouco. E eu achei isso aí muito legal, porque eu trancei o fio aqui e olha, ele encurtou mais de 1 centímetro, né? E isso é bom porque futuramente, se eu quiser montar outro drone e quiser trocar os motores desse drone aqui, eu vou desenrolar a trança aqui e o fio vai ter comprimento suficiente para eu poder instalar em outro drone se eu quiser. Eu achei bem legal essa dica aí. Eu vou até deixar na descrição aí o link do canal Drone Cuiabá, do vídeo que eu vi isso daí. Quem quiser dar uma olhada lá e ver, é bem legal ele montando aquele drone dele lá, um drone long range também. E ficou muito bacana o drone dele. Então agora eu vou dar uma acelerada aqui. Pessoal, é importante lembrar uma coisa que eu pensei agora, que essa cola ela é muito forte, tá? Então quando você for usar, precisa tomar bastante cuidado para você não espirrar a cola dentro do motor, porque senão você pode danificar ele. Então eu vou usar um palitinho e passar um pouco de cola nas roscas para fixar no motor. Pessoal, eu tive um probleminha aí que enquanto eu preparava os fios, né, do motor para fazer a soldagem, eu perdi um pouco da noção do tempo e fiquei horas cuidando disso, porque eu gravo o vídeo todo de uma vez e depois eu faço edição. E comecei a fazer depois as soldagens e isso levou horas, né? E eu não percebi e acabou a bateria do celular que eu uso aqui para gravar. Todos os meus vídeos eu faço inteiramente pelo celular. Gravo os vídeos, edição, tudo é feito no celular. Depois eu vou até fazer um vídeo a respeito disso. Mas aí aconteceu isso, acabou a bateria e todo o serviço que eu fiz aqui meio que se perdeu. Por sorte eu percebi isso antes de soldar o último motor, então eu deixei ele para soldar aqui mostrando, para ver como que é feita a solda. E uma coisa que é importante falar é que não precisa se preocupar com a ordem de soldagem dos fios, tá? Só precisa respeitar a ordem dos motores. Tem na placa aqui, tá? Aqui o drone vai ficar nessa posição, aqui é a frente, aqui é a parte de trás, onde fica a entrada de energia. Então você tem que respeitar a ordem dos motores, motor 1, motor 2, motor 3, motor 4, só isso. São 3 fios para cada motor e os 3 fios tem que ser soldado na posição deles, mas a ordem não precisa se preocupar porque depois na configuração é que você vai escolher a rotação dos motores. Tem programa aí para configuração e aí você faz isso na configuração, tá bom? Eu vou soldar esses fios.
bom cortar essas pontinhas que ficam. Isso aqui é como uma antena de estática. Bom, eu optei por fazer uma soldagem bem justa, né, dos fios, para não ficar muito fio sobrando. Se você vai pôr o fio por dentro ou por fora, se eles entram por fora do ESC ou por dentro, o que determina isso, além, é claro, da sua vontade e da sua necessidade, é o desenho do frame. Como os braços do frame ficam a uma certa distância, vai ficar mais esteticamente mais bonito se os fios ficarem escondidos. Então eu preferi soldar desse jeito, tá bom? Existem também frames que são um X, né? Um X perfeito. Então o braço do frame fica bem de frente para onde estão os pads aqui de soldar o motor. Nesse caso não tem problema os fios virem por fora. Eles vão vir por fora e já vão ser soldados direto aqui na placa. Não dá para dar a volta com eles para ficar por dentro. Com relação à soldagem do ESC, é mais ou menos isso aí. Não tem muito segredo, tá? É só soldar cada motor no seu lugar. 1, 2, 3, 4, né? E você vai observar isso quando você comprar o seu ESC. Ele tem uma direção para ficar. Normalmente o cabo de energia fica para trás. Tem alguns modelos que fica para o lado, tá? Mas em geral é assim. Então faz a soldagem, tem que ficar brilhando, não deixar a ponta sobrando e evitar que aconteça como aconteceu aqui, respingar na placa, tá? Eu vou ter que limpar isso daqui depois e dar uma olhada se não vai dar nenhum problema. Mas eu acho que para o primeiro drone que eu estou fazendo, até que ficou bem razoável. Então, entre os probleminhas que ocorreram, né, durante a soldagem aí, que infelizmente não consegui gravar, foi que eu soldei os fios aqui um pouco mais longo, eles ocuparam um pouco mais de espaço, e como já estava tudo fixo, depois de pronto que eu lembrei que tinha que deixar isso aqui encaixado, que é o que faz a ligação da ESC com a controladora. E aí eu tive que desfazer as soldas para poder encaixar ele. E aí nesse processo eu percebi que não precisava ficar fio fazendo voltinha assim para ficar bonito, não. O ideal é que o fio fique o mais justo possível, não esticado, tá? Mas não fazer uma volta muito grande, que assim, se eu precisar mexer nisso daqui, eu não vou ter problema. Então eu encaixei ela aí. Eu vou montar a controladora agora em cima, plugar ela e agora já vai ficar assim, tá? Essa parte do processo aqui já é definitiva já. Eu vou plugar a controladora aqui e já vou começar a empilhar tudo aqui em cima da torre de força, porque depois, conforme for chegando aí o restante dos componentes, todos eles vão ser soldados na controladora. Bom, eu vou pôr ela aqui e vamos ver como é que vai ficar. Bom, pessoal, como não tem o problema de altura, porque o desenho desse frame dá bastante altura aqui, então eu vou deixar espaço entre as placas, né? Até porque quando chegar o VTX é um componente que esquenta bastante durante o uso. Então eu deixando espaço entre ele e a controladora, tem espaço para o ar circular e ventilar. Então eu vou usar esses espaçadores aqui. São espaçadores de silicone. E eles já vieram junto com a controladora. Eu vou usar alguns deles, como a controladora já tem uma certa altura, talvez um só já resolva o problema. Já tem um que eu pus aqui por conta da soldagem, né? Para saber que distância que eu ia ter que manter do furo do parafuso aqui, para não invadir o furo com solda. Então eu vou pôr ela aqui e a gente vai ver. Lembrando, a
a setinha aponta para frente, tá? É o lado da frente do drone. Eu vou pôr ela aqui, vou dar uma olhada na distância que vai ficar. Se precisar, eu tiro e coloco mais espaçadores. Bom, dá pra ver aí a distância que ficou. Olha lá, ela ficou numa distância boa, tá ligeiramente encostada nos fios ali, mas o fio não tá completamente encostado no ESC. Então acho que vai dar para deixar assim mesmo, para não ficar também alto demais isso daqui, porque ainda vai outros componentes aqui em cima. Bom, pessoal, só por curiosidade, eu vou usar minha fonte de bancada e vou fazer um testezinho para ver se tá tudo conectado direito, se vai funcionar, tá bom? Eu liguei aqui no 12 volts, né? Vou fazer um testezinho para ver. São aproximadamente a voltagem de uma bateria 3S. Liguei já. Quase 12 volts. Então vou fazer um testezinho e vamos ver se tiver tudo conectado direitinho. Ele vai fazer um sinal sonoro e vão acender umas luzinhas aqui na placa controladora. E a gente vai saber se está tudo em ordem. É isso aí. Aparentemente a energia está fluindo, está tudo em ordem aí. Então acho que era isso. Se tiver mais alguma coisa aí, se ficou faltando alguma coisa, quem ficou com alguma dúvida aí, que não gostou do vídeo ou gostou, quem gostou dá um like para mim, por favor, para me ajudar. Quem não gostou, dá um dislike lá, mas me dá um retorno aí, por que não gostou e o que eu fiz de errado, como sempre, né? Conforme eu falei no primeiro vídeo, eu vou deixar um card aí pro primeiro vídeo aí. Quem ficou curioso é só clicar lá e ir pro vídeo. E eu aguardo o retorno para eu saber também se eu fiz alguma coisa errada aqui. Eu vou tentar corrigir e no próximo vídeo eu vou falar e vou agradecer aí quem mandou o retorno, tá bom? Obrigadão e até logo.